muita honra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre, agradeço de coração o número de inscritos na página, mas se estiver vendo pela primeira vez, desta força também, seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdos desse espaço mais que 100% santista, que, para quem não sabe, é um dos pioneiros do conceito de vloggers, né, que acompanha o Santos Futebol Clube. Há 5 anos atrás, quando ainda não existiam tantos canais assim como hoje. E hoje, por exemplo, temos várias opções, o que é ótimo para o torcedor santista, que muitos sofrem ainda, né, com a falta de exposição do nosso clube na mídia. Então, ver outros canais assim falando do nosso Santos deixa de ser gratificante também. Então, deixa aí suas sugestões e também seu feedback também nesse conceito agora que eu vou fazer de maneira diferente do princípio original. Que, lógico, eu vou continuar fazendo vlogs também, mas também ao mesmo tempo conciliando, fazendo uma espécie de misto de duas coisas, tanto do vlog como também de análise pós-jogo, que eu também costumo fazer. E mais um, né, como foi este jogo diante do América Mineiro, recheado de um ambiente de revanche, né, por tudo que aconteceu no primeiro turno, a lesão do João Paulo, a falta de fair play da equipe adversária, né, o lance irregular do segundo gol, e que hoje tivemos aí, por exemplo, uma demonstração dos jogadores do Santos realmente muito determinados em fazer uma dose de fria de vingança, né? Aquela clássica anedota de que vingança é um prato que se come frio. Isso se demonstrou muito, especialmente na etapa complementar, quando o distinto Renato Marques, o autor daquele gol polêmico no primeiro turno, que se aproveitando da lesão do João Paulo, logo quando ele entrou, ele recebeu uma butinada do João Schmidt e, caído no centro do campo, os jogadores do Santos literalmente ignoraram por completo, né, o fato de ele estar fora de combate. E só acabou o lance quando o árbitro paralisou a partida para ele ser atendido. Ou seja, o árbitro fez aquilo que o árbitro FIFA, Wilton Pereira Sampaio, deveria ter feito naquele lance do primeiro turno, quando o João Paulo se lesionou, como também. Aproveitando o fato de eu ter passado em branco no jogo do Brusque, né, que a equipe venceu, mas também não convenceu, e também pode-se dizer que hoje também a equipe, com certas doses de drama também, no finzinho da partida, também continua com aquele ar de pulga atrás da orelha, com o time comandado pelo Fábio Carilli. Mais uma vitória, mais 3 pontos, mas que ainda não convencem realmente a equipe santista como um todo, né? Hoje tivemos, por exemplo, talvez o primeiro registro em que fizemos a equipe, o torcedor, né, realmente vibrar com uma vitória, percebendo que eles realmente estavam lutando realmente por esse jogo, por esses 3 pontos. Lógico, né, para vingar o João Paulo, mas também pelo espírito um pouco mais de entrega, um pouco mais de determinação, que talvez não se tenha visto nas partidas anteriores. Mas taticamente a equipe continua devendo, continua com essas limitações de prender os volantes, mais uma vez concentrando suas ações única e exclusivamente pelas pontas, especialmente nos pés do Guilherme, com cruzamentos que quase ou nunca tinham como eficiência, não chegavam, por exemplo, nos nossos atacantes. E também pelo lado da ala direita, com aquela proposta de novo do Carilli de prender um pouco, além de prender os volantes, mas também concentrar os alas um pouco mais para dentro, embora que não se via muito pelo Guilherme, mas se viu muito pelo lado do Otero, e que acho que talvez tenha se influenciado no desempenho dele na partida. Com os nossos laterais, especialmente o Sherman, que quase ou nunca conseguiam acertar o cruzamento, sempre esbarravam na marcação adversária. Então, realmente, o único lance que tivemos realmente de fato, o Dalberson, goleiro do América, a trabalhar, foi justamente no lance de chute de longa distância do Diego Pituca, que é algo que eu sempre vou falar aqui, mesmo sendo repetitivo, mas que a gente tem que falar aqui. Uma equipe que prende os seus volantes, e o Carilli chegou a dizer numa coletiva de imprensa que não vai mudar o esquema dele, mas acho que dá para dizer que sim, ele mudou um pouco o esquema dele, mas para pior, que é justamente travar, especialmente o Diego Pituca, que pelo menos no primeiro turno você via ele um pouco avançando mais para auxiliar no ataque, e hoje não se vê muito mais disso. Criando uma alternativa para tocar da intermediária, explorar justamente, né, um lance para furar o bloqueio adversário no meio do campo, enquanto que no lado adversário você via, especialmente o Juninho, coisa que no nosso lado a gente não tem. Com o Serginho agora não sendo mais aproveitado, não tendo mais chances de ser escalado, sendo ele, lógico, não tendo uma característica semelhante à do Juliano, mas que demonstrou com a entrega dele que tem uma propositura e mais, né, um recurso que não pode ser ignorado numa competição como essa de Série B. Parece que o Carilli está começando a abrir mão disso. E com isso
a gente corre o risco de ter mais uma vez essa proposta limitada, com esse esquema chato, preso, medíocre, e por linhas tortas o Santos vai fazendo os seus 3 pontos, mas sempre com uma pulga atrás da orelha por parte da torcida e com grande dose de razão. Que só surgiu, né, num oportunismo do Wendel Silva, num lance de bola parada, uma bola rebatida de escanteio, e que depois, no segundo gol, tivemos aí a oportunidade do Pichermon, que o árbitro, que o VAR, né, inicialmente teria dado aí uma suposta, né, assinalação de impedimento, que não ocorreu, porque o Gil não interferiu naquele lance, por exemplo, e que o Santos teve aí um caminho mais tranquilo para fazer o resultado, fazer os 2-0. Mas aí vai mais uma vez o dedo do Carille, que eu acho que complicou mais uma vez, a janela de transferências fechada, e a gente vai conviver com volantes com meia idade, com 30 anos de idade, que não vamos ter peças de reposição mais jovens. Justamente numa posição que requer preparo físico, que requer mais correria, vamos ter que se virar com o que tem no nosso banco de reservas, que hoje o Carille não utilizou. E viram o América depois correr o risco de o Santos ceder um empate logo nos acréscimos, numa bola desviada pelo Gil sem querer, e no lance polêmico aí, que muita gente vai falar, mas vou deixar isso para o final da partida, mas vou deixar realmente aí análises individuais. Por exemplo, Gabriel Brazão mais uma vez. Gol não foi culpa dele, pelo contrário, foi atrapalhado. Sherman, como eu falando dele aqui, falhou muito nos cruzamentos, mas teve a felicidade de ter feito o gol. Jair, às vezes um pouco atrapalhado na saída de bola. O Gil continua sendo aí o nosso referencial hoje, né, de liderança na defesa, embora tenha tido azar de ter feito um gol contra. O Escobar, o que ele não tem de habilidade, ele compensa na entrega, mas acho que falta um pouco mais de entrosamento com o Guilherme nas jogadas pela linha de fundo. O João Schmidt, acho que é um reflexo dessas escolhas do Carille, por exemplo. Ele foi muito, acho que foi um dos que mais se doaram, mesmo não tendo muitas pernas, especialmente no fim do primeiro tempo. Ele poderia ter saído. Eu acho que o Carille errou quando poderia ter colocado mais uma opção aí de volante. O gol que o América fez, houve uma avenida no meio do campo, que o João Schmidt não acompanhou, e poderia ter saído. Diego Pituca, repetindo as vezes dele aqui, pode render mais, tem potencial para ser mais ofensivo, mas ele está sendo atrapalhado pelo esquema do Carille. Juliano está sendo o homem de confiança dele, do treinador. Teve uma partida que hoje ele foi totalmente apagado, anulado pela marcação adversária. O Otero, uma partida hoje que ele não foi bem. Acho que ele pode concentrar suas ações mais pelas pontas, coisa que ele não fez muito, né? O Wendel Silva, ele fez mais um gol. Assim, em termos de posicionamento, ele tem algo de vantagem em relação ao Furk, que ele não se limita a ser apenas o pivô. É um cara que gosta de jogar, em termos de posicionamento, de frente para o gol. Mas ele ainda, sim, ele é atrapalhado nessa proposta de não termos uma jogada de meio, que as bolas não chegam no centroavante. Mesmo assim, ele está começando a se sobressair. Enquanto que o Guilherme, hoje, é o cara também que puxa a marcação, o único referencial do Santos nesse quesito, embora não tenha feito uma boa partida mais uma vez. O La Quintana tentou dar um vigor maior que o Otero não teve na partida. O Rainer, eu vou falar um pouquinho a respeito dele, ele precisa ficar um pouco mais esperto, porque eu percebi que ele entrou um pouco desligado na partida, entrou conversando com o Pituca, sorrindo na partida. A sorte dele é que ele foi desequilibrado no lance que poderia ter sido o pênalti para o América, mas que foi uma falta de ataque, e ele desequilibrado acabou tocando a bola com o braço. Não fosse esse fator, ele poderia ter sido mais um vilão, do mesmo modo que ele foi contra a Ponte Preta, que ele propiciou um passe errado, um contra-ataque no primeiro gol deles. Então o Rainer, para mim, ele nem seria a segunda opção, mas a terceira. No lugar do Sherman, por mim, ele teria sido o Rodrigo Ferreira, eu já falei aqui, vou dizer novamente. Também outro fator, Luan Pérez, que deu aí uma proposta apenas de segurar o resultado, jogando pela lateral esquerda. Em alguns momentos aí até poderia ter se perdido aí uma equipe que preza muito pela velocidade, coisa que o Santos não tem, do vigor físico, de puxadas de bola. E o Furk e o Olhinha, já falei deles, não se comprometeram. Eu sinto que o Carille deveria ter mexido no meio campo, e a minha opção para mim teria sido o Sandri, no lugar especialmente do João Schmidt, que ele já não tinha mais perna na etapa complementar. Muito se fala do Thomas Rincon, mas nesse ponto eu concordo com o Carille, que eu posso lembrar das partidas em que o Thomas Rincon substituiu o próprio João Schmidt contra o mesmo América no primeiro turno e contra o Botafogo, o próximo adversário agora, em que ele propiciou uma verdadeira avenida para o adversário no meio do campo. Então, nesse ponto, a minha primeira opção seria o Sandro, para esse lance do pênalti, que muita gente vai começar a comentar se foi pênalti ou não. Mas antes disso,
eu espero que, com exclusividade deste canal, vocês observem um lance que ocorreu lá no primeiro tempo, idêntico que ocorreu nesse lance do Rainer, que o zagueiro do América toca a bola ou com o ombro ou com o braço, e que o seu distinto Rodrigo Nunes de Sá, o responsável pelo VAR, o mesmo que de partidas anteriores pelo Santos, que eu já fiz um vídeo aqui recentemente, de um gol mal no lado do Gil, que ele interferiu, de um pênalti claro contra o Vila Nova, que ele também interferiu lá em Goiás, e que hoje, nesse lance do primeiro tempo, houve um braço na bola do jogador do América que sequer foi mencionado pelo árbitro, sequer foi destacado pelo VAR, pediu para o juiz analisar, o árbitro, logo no começo do primeiro tempo. Temos que ter um destaque muito importante a respeito de quem é o responsável pelo VAR. Rodrigo Nunes de Sá, de novo, fez que não viu esse lance do primeiro tempo. Então, vamos que ter um pouquinho mais de atenção de quem realmente é responsável por esses lances de árbitros de vídeo em jogos do Santos Futebol Clube. Do mais, espero que vocês tenham gostado. Aí deixem sugestões de crítica na seção de comentários e até a próxima. Santos sempre Santos, valeu!